Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por estar aqui nesta noite, junto com os meus irmãos, ao pastor Marcelo, pela confiança, pela oportunidade, e dizer que eu estou feliz, irmãos, por estar na casa de Deus. Amém? Enquanto nós vamos ler Mateus 22, Deus tem me mostrado algo nessa passagem, eu quero compartilhar com os irmãos. Deus tem me mostrado já alguns dias atrás, e eu quero compartilhar com os irmãos. Mas enquanto o pastor Marcelo falava a respeito da ausência dos irmãos, durante a semana nos cultos, de repente eu me lembrei que quando Jesus ressuscitou e apareceu para os 10 discípulos, porque Tomé não estava naquela reunião de domingo, e aí eu costumo dizer que ele passou uma semana bem difícil, porque ele não foi para a reunião, não é? A Bíblia diz que eles estavam reunidos no quarto, trancados, com medo das autoridades, que tinham crucificado Jesus, e estavam procurando todos aqueles que eram da seita do Nazareno, para também, certamente, prender e fazer alguma coisa ruim. E a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles. Mas Tomé não estava nessa primeira aparição. E a Bíblia vai dizer que quando Tomé encontrou com os demais discípulos, eles disseram: o mestre apareceu, ele realmente ressuscitou. Irmãos, eram 10 pessoas falando a mesma coisa, fora as mulheres que já tinham anunciado que Jesus tinha ressuscitado. E Tomé vai dizer assim: se eu não colocar o dedo na mão dele, na ferida das mãos, e não colocar a minha mão do lado dele, eu jamais vou crer. Eu não vou crer. Irmãos, eram os 10 que estavam reunidos dizendo para ele: ele apareceu, e ele mesmo assim ele não creu de jeito nenhum. E aí eu digo assim: ele perdeu o culto de domingo. Naquele domingo ele não foi para a reunião, E aí, irmão, a Bíblia diz que Jesus só apareceu 8 dias depois. Novamente estavam todos reunidos, e Tomé estava junto com eles. E Jesus aparece. Quer dizer, foi de um domingo a outro, foram 8 dias na incredulidade, certamente, ouvindo os outros contando a bênção, e ele não tinha bênção para contar, porque ele faltou a reunião, Mas nós vamos orar, para que o Senhor tenha misericórdia dos que estão faltando a reunião, para que o Senhor dê graça, aumente a fé, irmão? Aumente a fé. Eu tenho entendido pela Escritura que a fé é algo progressivo e crescente. Na medida que você vai caminhando e Jesus vai trabalhando, ele vai aumentando a nossa fé e vai produzindo em nós mais fé. Amém? Lembro também de um certo jovem, um pai que leva o jovem para ser liberto de um espírito maligno. Os discípulos não puderam expulsar, e quando Jesus chega, ele vai recorrer a Jesus e diz para Jesus assim: se tu puderes fazer alguma coisa. E aí Jesus pergunta para ele: como assim? Como assim se eu puder fazer? E ele vai dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia. Não era esta palavra que eu estava pensando em dizer a princípio, mas como esta palavra Deus tem colocado em nossos lábios, eu quero dizer para você nesta noite: já começa a pedir: aumenta a minha fé. Para você que nos ouve, pode pedir: Jesus, aumente a minha fé. Porque Jesus disse para Tomé: seja crente, não incrédulo. Então Jesus não se agrada da incredulidade. Não é verdade, irmãos? Aleluia. A palavra de Deus também vai nos dizer que entre os seus, daquela região onde ele estava, onde ele tinha crescido, ele não operou muitos milagres por conta da incredulidade. E eles disseram assim: mas não é este o filho de José, do carpinteiro, e não estão entre nós todos os seus irmãos e irmãs? De onde veio toda essa sabedoria? E aí a Bíblia vai dizer que Jesus não operou muitos milagres, só curou apenas alguns, por conta da incredulidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: a incredulidade é um perigo na vida do crente. E irmãos, e hoje não é diferente. E eu e você não podemos ser passivos ao nosso pensamento, irmãos. Nós precisamos ser agressivos no crer.
todas as vezes que vier no nosso coração um sentimento de incredulidade quanto à palavra de Deus, nós precisamos clamar ao Senhor: aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. Se a palavra de Deus diz que é, irmão, então nós temos que acreditar e professar essa fé. Alabacama da Suminai. Mas, irmão, eu creio no meu coração, nem sempre eu falo. Aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que crê para a justiça, mas se confessa para a salvação. Você tem que confessar. Mas, irmãos, nem tudo eu posso dizer, porque se eu falar, o inimigo vai ouvir e vai querer atrapalhar. Irmãos, nós não vivemos por pensamento positivo, nós vivemos por fé. Se Deus está dizendo na minha vida que Ele vai operar um milagre, eu vou dizer que Ele vai fazer um milagre, e não tem demônio no inferno que possa impedir o milagre de Deus. Agora eu e você temos que professar isso. Alassora mandiofá. Aleluia. Vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo de número 22. Eu vou ler o versículo só o 14. Aleluia. Para não tomar muito tempo, depois os irmãos meditam em casa. Fala sobre a parábola do banquete de casamento. O verso de número 14 diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Está escrito assim? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por algum tempo eu fiquei meditando nessa palavra. Ora, a Bíblia diz, Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. E aquele que o Pai me enviar, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E eu fiquei interrogando, como é que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? E durante muito tempo eu ouvi de uma missionária muito usada por Deus, que já dorme no Senhor, e disseram que, e ela disse o seguinte, que esse versículo quer dizer o seguinte, que muitos são chamados e poucos são escolhidos, mas muitos são chamados para fazer parte da igreja, e poucos são escolhidos para fazer parte do ministério. E durante algum tempo, eu acreditei dessa forma e até preguei dessa forma, mas esses dias eu estava lendo a Bíblia, e é muito importante nós lermos a palavra, irmão, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Muitas das vezes, Deus dá uma revelação para o irmão, e é o mesmo Espírito, mas Ele me mostra de uma forma diferente. Isso não quer dizer que para cada um é uma interpretação. Eu não acredito nisso. Eu acredito que para cada situação, Jesus tem uma direção diferente, e Ele é tão poderoso que no mesmo versículo Ele pode mostrar na vida de todo mundo, cada um mediante a sua situação, o seu problema. Os irmãos entenderam isso? Amém? Eu não acredito que existam várias interpretações da Bíblia, como se dizem por aí. Eu acredito, e a Bíblia nos ensina que é um só Espírito, uma só palavra, então é uma só interpretação. Agora, eu sou um indivíduo e você é outro. O meu problema é um, o seu problema é outro. A minha situação é uma e a sua é outra. E no mesmo versículo, Ele pode dar a chave da vitória. Para a minha vida, Ele vai dar a direção, e para a sua vida, Ele vai dar a revelação de acordo com a sua necessidade. Eu creio que a diferença está por aí. Amém? Labaoreacandacé. Mas esse negócio de irmão, para cada um, Deus, a cada um crente, Deus cobra de uma forma diferente. Eu não creio nisso, irmão, porque é um só Deus. Aquilo que é pecado para mim é pecado para você. Você pode ter 100 anos, 200 anos, o que é pecado para você é o mesmo pecado para mim. O que é o pecado para o jovem é o pecado para o senhor, irmão. A Bíblia é uma só. Amém? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu estava meditando nessa passagem e fui ver que alguns dizem que, e eu acredito que isso é um sermão escatológico, mas o que Deus me revelou é para os nossos dias. Primeiro, muitos são... Ele diz que enviou para chamar para o banquete os convidados, e eles se negaram a vir. Nós sabemos que isso aconteceu com os judeus. Eles se negaram a vir para o banquete de casamento. Amém? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então eles se negaram. E aí Jesus vai, e o pai vai, manda que saiam pelos becos e pelos valados e tragam o que eles encontrarem pelo caminho, para que a casa, para que a festa esteja cheia.
Olha, irmão, a gente precisa sair. Olha para cá. Olha para essa casa. A gente precisa sair pelas ruas, não é? Eu quero dizer para você nesta noite, da parte de Deus, que você, com Jesus, já pode fazer um grande estrago no reino das trevas. Aleluia. A senhora, o senhor, eu, o pastor, o novo convertido, o irmão ou a irmã, com teologia ou sem teologia, mas com Jesus Cristo na vida, se abrir a sua boca com fé, vivendo o evangelho da verdade, Jesus vai operar milagres, irmão. Aleluia! A casa está vazia. A culpa é de Jesus, irmão. A culpa é de Deus. Não, Deus já preparou o banquete. A festa já está pronta. Mas eu quero me ater aqui. A Bíblia diz que eles saíram pelas ruas e foram pegando todos os que ele encontrava e trouxeram para dentro, para a festa. E a Bíblia diz que eles trouxeram bons e maus. Nesta parábola diz que eles trouxeram para a festa do banquete, para aquela festa de casamento, todos que eles encontraram na rua, bons e maus. Eu me vejo nessa festa hoje. Eu me vejo nessa festa hoje. Eu me vejo com este privilégio de estar exatamente nesta festa, irmão. Aleluia. Nós temos que entender que vivemos a realidade do reino de Deus e já começamos a viver ela aqui, irmãos. Venha a nós o teu reino. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Então nós temos que viver as características do reino de Deus já aqui, irmãos. Se nós estamos em Cristo, nós temos que estar vivendo as características do reino de Deus aqui. E algumas características paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, independente do que o mundo está vivendo, na minha vida e na sua vida tem que haver paz, tem que estar a justiça de Deus e nós temos que ter alegria no Espírito Santo. Aí a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, Ele nos ressuscitou, Ele já fez isso. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, que nós estávamos mortos em ofensas e pecado, Ele nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Os irmãos entendem que isso é para agora? Os irmãos entendem que isso já aconteceu no momento que nós aceitamos a Jesus? Que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo Jesus, pela graça sua salva. Ou seja, isso é para agora, isso é para eu e você vivermos já. No versículo 6 ele diz assim, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está dizendo que espiritualmente eu já estou reinando com Cristo Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo? Você entende isso? É isso que a Bíblia está dizendo. Então o diabo ele não pode roubar a minha paz ou a sua paz. E nós precisamos compreender esta verdade do Evangelho, irmãos, para vivermos em novidade de vida. Amém? Aleluia. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Alguns dias atrás eu estava encontrando com uma serva de Deus, e sempre que eu encontrava com ela na consagração, indo para a consagração, e toda vez que eu encontrava com ela, a irmã dizia assim para mim, Pai do Senhor, irmão. Aí o Pai do Senhor, irmão. Aí a irmã dizia assim para mim, Pai do Senhor, pastor, é muita luta, né? Eu, glória a Jesus. Passei. Aí a segunda vez, pastor, Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, irmão. É uma peleja, né, irmão? É uma peleja, é uma guerra, é uma guerra. Passei. A terceira vez, Pai do Senhor, irmão. Irmão, é uma luta. Eu digo, irmão, vem cá. Vamos conversar. Cadê a vida abundante que Jesus veio trazer? Entenda isso. Cadê a vida abundante que Jesus veio trazer? Não, irmão Lidon Jones, isso é lá na glória. Eu digo, não, irmão, ele veio trazer aqui. Ele disse, eu vim para que você tenha. Então eu tenho que ter essa vida agora.
Não é na glória, é aqui. E aí eu entendo que nós vivemos uma guerra contra principados e potestades, vivemos, mas eu não posso viver em função da guerra, eu tenho que viver em função da vida abundante que Jesus trouxe para a minha vida. Eu tenho que estar pronto para a guerra, todo tempo eu tenho que estar pronto. E quando é que eu estou pronto? Quando eu estou me santificando a Cristo Jesus, e nós já somos santificados. Amém? Elevou-se. Escute isso. Pare de discutir, pare de brigar, pare de se queixar, pare de murmurar, porque isso tudo são armadilhas do diabo para que você não viva a vida abundante que Jesus veio trazer. Ainda que haja guerra. Eita! O que era que Jesus estava fazendo dentro do barco na hora da tempestade? O que era que Pedro estava fazendo quando estava preso com a sentença de morte para o outro dia, com 16 homens vigiando ele? O que era que ele estava fazendo? Estava dormindo. Jesus estava dormindo. E Paulo e Silas, depois de levar uma surra, lá no cárcere interior, ou seja, no lugar escuro, fedorento, o que era que eles estavam fazendo? Cantando e orando. Aí quando Jesus acordou, fez um milagre. Quando Pedro estava dormindo, um anjo foi lá e acordou ele, abriu as portas. Quando Pedro e Silas estavam cantando, as portas do cárcere se abriu. Alabarios. Você está entendendo? Alguém está entendendo? Será que só eu preciso mudar algumas atitudes aqui, irmão? Será que só eu preciso? Esse escuta é para nós. Muitos serão chamados e poucos são escolhidos. E eu quero lhe dizer que você é escolhido e tome posse disso. Tome posse. O que é tomar posse? É tomar posição. Senhor, eu tomo posse, mas não muda a atitude. Mude a atitude. Tome posse mudando a atitude. Vou parar de me queixar, porque a Bíblia diz, não vos queixeis. Eu vou parar de murmurar, porque a Bíblia diz, não murmure. Eu vou parar de reclamar, porque a Bíblia diz, não reclame. Então eu vou começar, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, dê graças a Deus. Aleluia. Mas isso é muito difícil. Ele não disse que era fácil, ele disse que você faça. Dê graças. Sim ou não? E quando aquele homem chega, tem um certo cidadão no meio dos convidados que não estava com as vestes nupciais. Ele não estava vestido, irmão, e é isso que eu quero tratar nesta noite. Que o Senhor nos trouxe aqui para tratar. Ele não estava vestido com a roupa adequada para estar no casamento. E a Bíblia nem diz que se ele era bom ou se era ruim. A Bíblia diz que ele não estava com a roupa adequada. Mas eu vou entender, irmão, que eles saíram e pegaram todos os que estavam lá fora, e eles vieram para a festa, e só um não estava com as roupas adequadas. O que é que isso quer dizer? Para hoje, nós já estamos na festa, viu? Aleluia. Nós já fomos chamados para o banquete. O noivo já está conosco. O noivo já habita conosco ou não habita? Já. Nós não fomos ainda glorificados, ainda não fomos arrebatados, ainda não estamos na glória. Mas o noivo já está habitando conosco. O noivo habita com você, sim ou não? É. Aleluia! Eu quero entender qual é que roupas são essas? E a Bíblia diz, vos revistais do novo homem. Lá em Efésios capítulo de número 4, irmãos. A Bíblia vai falar sobre se revestir. E esse revestimento, essa vestimenta aqui, eu entendi pelo Espírito de Deus, que são as nossas atitudes cristãs. Isso que faz toda a diferença. Vamos analisar, Jesus disse, eu sou o caminho. E como é que a gente caminha por Jesus, irmão?
Será que Jesus está deitado, irmão, virou uma estrada para a gente andar por cima dele? Como é que se caminha no caminho? É obedecendo a sua palavra. Amém? Então, como é que eu me revisto? Como é que eu vou estar vestido com as vestes adequadas? Vivendo o evangelho da verdade, independente da atitude do outro. Amém? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Eu tenho que agir. Irmãos, eu gosto demais de pensar. Analise comigo. A Bíblia diz que José foi levado para o Egito como escravo, vendido pelos irmãos. Sim ou não? Sim. Quando José entra no Egito, o que é que o povo que está ali está vendo, irmão? José, se eu for entender pela Escritura, José era um príncipe, irmão. Ele era um príncipe de Deus, ele era um homem de Deus, um escolhido, ele fazia parte, os irmãos entendem isso, ele era na casa do seu pai, ele não era um servo, ele era um senhor, ele era um príncipe, amém? Mas quando José entra no Egito, quem está olhando aquela caravana entrar, está vendo um senhor, um príncipe, ou está vendo um escravo? Está vendo um escravo, amém? E aí, a gente sabe, irmãos, que José passou por várias situações, e nas situações que José passou, agora entenda comigo, todo mundo que olhava para José via um escravo, mas José sabia que ele era um príncipe. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Todo mundo está olhando para você, pode ver ninguém, mas você tem que saber que você é alguém. Todo mundo pode olhar para você e ver você pequeno, insignificante, mas você tem que entender que você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, que você é escolhido de Deus. Então, o seu comportamento tem que ser diferente de quem não é. Aleluia! Glória! O comportamento de José não foi um comportamento... Irmão, qualquer escravo teria cedido a tentação da mulher de Potifar, irmão. Qualquer escravo, qualquer ralé, teria se deitado com ele planejado a morte dele, irmão. A morte do seu senhor. Mas José não era ralé, José era príncipe. Ele tinha porte, ele tinha consciência de que ele servia ao Criador. Então, o comportamento dele foi um comportamento de príncipe. Amém? O seu comportamento e o meu comportamento tem que ser comportamento de príncipe. Tem que ser nós não podemos, tem um hino que diz assim, o hino 302 da harpa, no mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores, há pranto, fraqueza em lugar de poder. Por quê? Porque a atitude não é atitude de cristão, irmão. Aleluia. E a Bíblia diz aqui que, olha, e entenda isso, dentro deste banquete, tinham bons e tinham maus. O pastor pregou aqui domingo, eu estava aqui, 2 igrejas, uma que sobe e uma que fica, uma que é a igreja invisível, que está ligada no corpo de Cristo, e a outra igreja visível, que não está nem aí, não está se importando com as suas vestes. E essas vestes aqui é o comportamento. Não está nem aí. Mas aí eu quero me portar lá para João capítulo de número 21. Quando Jesus restaura Pedro, eu gosto demais dessa passagem. Quando Jesus restaura Pedro, eu quero falar sobre que dentro da igreja tem uma multidão de gente com comportamento de crente e com comportamento pior do que o de descrente. Alabarassuminai. Dentro da igreja tem os que se dizem cristãos, que não se importam nem com seus próprios familiares. E a Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus negam a fé, e é pior do que o incrédulo. Está escrito ou não está escrito? Tem ou não tem? Tem. Mas, irmãos, eu não posso me importar com aquele que está no meio que não é e que age errado. Eu tenho que ter o conhecimento do que é a vontade de Deus, e eu tenho que fazer a minha parte, irmão. Amém? Jesus restaura Pedro, e os irmãos conhecem a história.
E a Bíblia diz que eles dois saíram um do lado do outro. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Jesus restaurou Pedro depois de Pedro negar 3 vezes. Aleluia. Nós não devemos julgar, irmão, quem está chegando, quem Jesus trouxe de volta. Sabe que é muito difícil por desviar de voltar para a igreja do Senhor, por conta dos olhares, por conta dos falares, por conta do... Não, irmão. Deixa vir, vai buscar, traz de volta, porque quem faz a obra é Jesus. E aí eu acho muito interessante quando vai Pedro e Jesus andando, olha só. Aí Pedro olha para trás e vê João. Aí cai na besteira de dizer para Jesus assim, e esse aí, o que é que vai ser dele? Os irmãos sabem qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é a resposta que eu amo. E a resposta que eu tomo para mim, para não dar conta da vida de ninguém. Ele disse assim, se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Siga-me, faça a sua parte, rapaz. Foi isso que Jesus estava dizendo, irmão. Sim ou não? Eu não é? Se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que te importa isto? Segue-me tu. Jesus estava dizendo para ele, eu já dei a você a direção do que você tem que fazer. Agora não se ocupe com a vida dele não. Faça o que eu mandei você fazer. Foi isso que Jesus disse, irmão. Amém? E como é difícil, irmão, como a gente se embaraça com o comportamento dos outros, irmão. Eu já passei muito por isso. Irmão, já quebrei tanta cara, já caí tantas das vezes que eu achei que estava pronto. Quando penso que não estou com a cara no chão, exatamente, mas fulano já sabe que é assim, por que ele não faz? Aí eu aprendi. Aí eu faço a minha parte. Bora, meu querido, vamos? Vamos. Ah, eu não quero mais. Você não quer, não? Não quer. Vamos, vai não. Jesus quer que a gente vá. Não, não quero não. Então fica aí que eu vou. Eu vou me embora. Eu não posso mais voltar atrás. Amém? Alabaraçu. Você é escolhido de Deus nesta noite. Jesus está lhe dando e me dando a oportunidade, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Jesus não é um coitadinho não, irmão. Jesus é maravilhoso. E se Ele quiser, essa casa estava cheia, mas o negócio é com a gente. Faça você a sua parte. E Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. E santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu aprendi com o Espírito Santo que o caminho é estreito, com a Bíblia, né? E com o Espírito Santo. O caminho é estreito e a porta apertada. E eu entendi esses dias que ele está dizendo o seguinte, olhe, não dá para você ir dependendo do comportamento, da atitude de ninguém. Nessa ligação, nesse caminho estreito, que você caminha com as suas atitudes, pela sua fé, não dá para depender de outro. Você tem que tomar a decisão que você tem que viver aquilo que Deus quer que você viva. Eu aprendi esses dias que quando o cristão resolve colocar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na sua vida, ninguém pode impedir. É por isso que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto. Ou seja, quando eu resolvo aplicar a palavra de Deus na minha vida, aquele que me odeia está me dando a oportunidade de aplicar a palavra de Deus na minha vida, amando Ele. Aquele que me persegue está me dando a oportunidade de aplicar a palavra de Deus na minha vida, orando por Ele. Os irmãos entendem isso? Aleluia. Então faça como José nesta noite. Tome posse. Que você é um sacerdócio real. Que você é um povo adquirido e comprado como um alto preço de sangue. Que você é escolhida e escolhido de Deus para anunciar. E isso é maravilhoso, irmão. Anunciar as virtudes do reino de Deus.
Eu quero dizer para aqui, com toda a autoridade, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Eita, você está proibido e proibida de se sentir, de se achar e de se chamar de coitadinho. Amém? Os irmãos podem dizer amém? Está proibida de se achar, de se olhar no espelho e dizer eu sou uma pobre. Não. Diga assim, eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É verdade que o salmista disse, eu sou pobre e necessitado, mas completou dizendo, mas o Senhor cuida de mim. Sabe como é que crente tem que andar, irmão? De cabeça erguida. Ei, não deixe as lutas baixar sua cabeça, não, ande de cabeça erguida. Ei, não sai de casa malamanhado, maltrapilho, mal vestido para ser coitadinha nem coitadinho, não. Sabe, quando você for sair, sai com a sua melhor roupa, coloque o seu melhor sapato, o seu melhor para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele vai fazer maravilha na sua, você é escolhida. Aleluia! Aleluia! Vamos tomar posse, que esse é o tempo que nós estamos, que esse é o tempo que nós já estamos vivendo, o casamento, na oportunidade de estar na festa com Ele. Então nós vamos agir como escolhidos para a honra e glória do nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.